Bendito seja o Senhor que dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. Amém. Meus irmãos, graça, misericórdia e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidá-los a abrirem a palavra de Deus em Atos capítulo 10. O que nós pretendemos expor com a graça e o auxílio de Deus é o que está contido nos dois capítulos, o 10 e o 11. Porém, nós leremos apenas até o versículo 16. O texto básico é Atos capítulos 10 e 11. Mas nós leremos apenas até o 16, apenas introdutoriamente. Nesta noite eu quero falar sobre o Pentecoste gentílico. O Pentecoste gentílico, para as crianças que estão anotando, gentílico é aquilo que relaciona-se aos gentios. Quem são os gentios? Aqueles que não eram judeus. Os judeus chamavam os outros povos de gentios. Então, todos os povos que não eram judeus. Nós temos aqui um Pentecoste gentílico, vamos entender por quê. Diz assim a palavra do Senhor. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da coorte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço, e, havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. No dia seguinte, indo eles de caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora 6ª, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas, enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigiu a ele: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: De modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez, a voz lhe falou: Ao que Deus purificou, não consideres comum. Segunda vez, sucedeu isto por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Até aí, meus irmãos. Senhor nosso Deus, queremos pedir a Tua graça, que Tu aquietes o nosso coração. Tanto das crianças como dos adultos, ó Deus, que Tu nos ajudes a nos concentrar naquilo que vamos ouvir e que o Teu Evangelho, mais uma vez, seja pregado, que a sã doutrina, ó Deus, mais uma vez seja anunciada, que nós possamos compreender o poder soberano de Cristo, que opera neste mundo, através da sua igreja, pelo poder do Espírito Santo. E que isto nos encoraje a pregar, a anunciar a Cristo, a cada dia servi-lo de todo o coração, e a estarmos abertos para ter os nossos preconceitos, as barreiras do nosso coração, erguidas muitas vezes, derribadas, destruídas, para que livremente preguemos o Teu Evangelho a quem quer que seja, mesmo aqueles que imaginamos que nunca vão se converter, sabendo que a conversão é uma obra do Senhor.
Nós te pedimos isto e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vimos na narrativa anterior 2 eventos envolvendo a pessoa de Pedro, aqui no capítulo 9, do versículo 32 até ao 43. E nós destacamos na ocasião que esses 2 milagres operados pelas mãos de Pedro tinham por objetivo, além de mostrar como Cristo continua apresentando provas da sua presença no mundo por intermédio dos seus apóstolos, também tinha o objetivo de autenticar a autoridade apostólica de Pedro como uma preparação exatamente para este episódio acerca do qual trata o nosso texto, a conversão de Cornélio e do primeiro grupo de gentios, de não-judeus. Já havia tido uma conversão no capítulo 8 de um gentio, o eunuco etíope, como nós vimos, mas foi só um indivíduo. Aqui, o primeiro grupo de gentios se converte. Eu antecipei que essa entrada dos gentios na comunidade dos santos será objeto de uma controvérsia, de uma disputa, de uma discussão entre os discípulos de origem judaica, chamados os da circuncisão. Eles vão questionar a entrada dos gentios. Essa vai ser uma barreira que vai sendo derrubada pouco a pouco, porque era uma forte barreira que tinham os judeus para com os gentios. Desse modo, eu argumentei que a autoridade apostólica de Pedro, credenciada pelos milagres do capítulo anterior, aliados agora a um Pentecoste gentílico que ocorre na casa de Cornélio, são 2 fatos sobrenaturais que contribuirão para confirmar a inclusão dos gentios na igreja, sendo Pedro aquele que abrirá como agente do reino de Deus as portas do evangelho aos gentios, cumprindo a promessa de Jesus em Mateus 16, 19, dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. No entanto, o episódio acerca do qual nós lemos, e lemos apenas parte dele, vai nos mostrar que essa autoridade que Jesus dá a Pedro e aos demais apóstolos, e por extensão à igreja, não é uma autoridade que torna Pedro a pessoa que tem a última palavra. Pelo contrário, o que nós vamos ver é um fato que ocorre contra a vontade de Pedro, contra as suas expectativas, e diante do qual ele é forçado a ter uma atitude, que é aceitar os gentios como membros do povo de Deus. A dimensão daquilo que eu chamo de primeira controvérsia judaizante, esse texto vai mostrar essa controvérsia no capítulo 1, é demonstrada pelo espaço que Lucas ocupa para registrá-la. São 2 capítulos inteiros. O final do capítulo 11, você pode observar, que vai do verso 19 até ao 30, na verdade até principalmente o 26, esse final vai mostrar o resultado dessa ação soberana do Espírito que ocorre nos capítulos 10 e 11. Qual é o resultado? O nascimento do primeiro grande centro missionário gentílico, a igreja de Antioquia, que se torna um modelo e que se torna um dos grandes centros, talvez pelos próximos 4 séculos de existência da igreja. Depois da era apostólica, a igreja de Antioquia continuará sendo um centro de grandes mestres. Aliás, a melhor escola de hermenêutica, de interpretação bíblica da antiguidade, foi a escola de Antioquia, que rivalizava com a escola de Alexandria. Então, nós temos aqui um capítulo muito importante para a história da igreja como um todo. E o título dessa mensagem, o Pentecoste Gentílico, provém do fato miraculoso ocorrido na casa de Cornélio. Foi uma espécie de terceiro Pentecoste. Eu quero relembrar a você uma mensagem anterior, intitulada A Alegria da Salvação, baseada em Atos 8, 26 a 40, sobre a conversão do eunuco etíope, desculpe, fiz uma troca aqui, do eunuco etíope. Eu já havia antecipado naquela mensagem que a manifestação visível e audível do batismo com o Espírito Santo sobre os convertidos não acontece em todos os eventos de conversão em Atos. Ela só vai acontecer em 4 ocasiões.
e nenhuma delas é exatamente igual à outra, exceto em alguns pontos. É por isso que nós podemos dizer que são 4 Pentecostes, embora, na verdade, seja mais preciso dizer que é apenas um Pentecoste que se manifesta em 4 etapas e grupos distintos. Eu ressaltei na época que esses fenômenos ocorrem exatamente envolvendo grupos etnoculturais distintos e enfatizam as barreiras etnoculturais que vão sendo derrubadas pelo Espírito Santo à medida que o cumprimento da promessa de Jesus em Atos 1:8 vai acontecendo. O que é que ele promete? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Exatamente essas etapas que Jesus traz, elas antecipam o conteúdo do livro de Atos. Então, entender esse contexto vai nos livrar, meus irmãos, de tomar os eventos em questão, esses eventos de batismo com o Espírito com evidência externa e sobrenatural, como normas para a doutrina do batismo com o Espírito Santo, como uma espécie de segunda bênção que você tem depois da conversão. Não é esta a norma. E esse caráter extraordinário, diferente desses 4 eventos, ele tem uma razão, e nós já começamos explicando quando nós vimos o Pentecoste samaritano. Então, a título de revisão, eu citei os seguintes eventos de derramamento extraordinário do Espírito, que vem com sinais externos visíveis. No primeiro grupo de discípulos, no dia de Pentecostes, capítulo 2, versículo 1 em diante. Quando aquele som de um vento impetuoso invade a casa, línguas como de fogo sobre eles, e eles falam em línguas, e não são línguas de anjos, nem línguas estranhas, as línguas eram entendidas pelos judeus de nações diferentes naquele momento. O segundo evento é na conversão dos samaritanos, capítulo 8, 14 a 18. O terceiro evento é exatamente aqui, na conversão do primeiro grupo gentílico. E o quarto evento ocorrerá só no capítulo 19, sobre discípulos de João que não conheciam o batismo cristão. Lembremos-nos, meus irmãos, que em cada um desses eventos há uma peculiaridade, e que não temos esse fenômeno em outras passagens, como Atos 2, 42 a 46, entre os 3.000 convertidos. Embora Pedro tenha prometido que eles receberiam também o Espírito Santo, nós não os vemos falando em línguas e profetizando. Tampouco vimos esse sinal entre os que se converteram após a cura do coxo, que elevou o número da igreja a quase 5.000, lá em Atos 4, verso 4. Eu propus, então, a seguinte pergunta: o que esses 4 momentos têm em comum? Eu afirmei que só há uma explicação dentro dos parâmetros de razoabilidade. É que esses 4 momentos são momentos em que o Evangelho está rompendo barreiras etnoculturais, humanamente intransponíveis, e avançando cada uma das etapas mencionadas por Jesus. Judeia, Pentecoste em Jerusalém, Samaria, em Samaria, e confins da terra, iniciado pelo primeiro grupo gentílico lá em Cesareia. E possivelmente em nenhum desses 4 momentos isso fica tão claro como em nosso texto, o que veremos agora com a permissão de Deus. Então falemos do Pentecoste gentílico, que eu quero dividir em 5 cenas. Primeiramente, eu quero falar na primeira cena. As outras 4 cenas, elas são uma forma do que a gente chama de anáfora, tem uma frase semelhante, mas a primeira é um pouco diferente. Na primeira cena, nós vamos ver a insuficiência de uma religiosidade sincera. Essa é a primeira cena. Eu vou adiantar os 4 pontos e depois a gente vai tratar de cada um. A insuficiência da religiosidade sincera, do verso 1 ao 8. Na cena 2, nós vamos ter o preconceito confrontado, dos versos 9 a 22. Preconceito confrontado. Na cena 3, ou na terceira cena, nós temos o preconceito humilhado. Ele foi confrontado na segunda cena, na terceira cena, o preconceito humilhado. E na quarta e última cena, eu falei 5, mas na verdade são 4. Na quarta e última cena, nós temos o preconceito
subjugado. Então, o preconceito é confrontado, é humilhado e é subjugado. Mas a primeira cena eu trago um título um pouco distinto, porque ela é o prelúdio, ela é uma preparação para a quebra do preconceito pelo derramamento soberano, repentino, poderoso, inesperado e irresistível do Espírito Santo sobre os gentios. Então vamos à primeira cena, a insuficiência da religiosidade sincera. O que é que acontece aqui? Há um personagem que é aqui mencionado, que é um centurião. Morava em Cesareia, um homem de nome Cornélio, centurião da coorte chamada italiana. O centurião, meus irmãos, era um oficial militar do exército romano, que era responsável por comandar uma centúria, cerca de 80 a 100 homens, era um batalhão de 80 a 100 soldados romanos. Os centuriões, eles eram oficiais não comissionados, mas eles desempenhavam um papel crucial na estrutura do comando do exército romano. Esse homem era muito importante. Eles tinham um papel, uma tarefa, uma função de comando, uma função tática, uma função logística e uma função de representação, inclusive política. Quanto ao comando, eles lideravam as suas centúrias em batalha e eram responsáveis pela disciplina e treinamento desses soldados. Quanto à sua função tática, eles também desenvolviam os planos, estratégias de guerra para missões específicas do Império Romano. Na parte logística, eles gerenciavam os suprimentos, os equipamentos e os recursos. E, além disso, na parte política, eles também representavam o exército romano em cerimônias e eventos públicos. Então, eles precisavam ter experiência militar, geralmente eram veteranos com muitos anos de serviço, eles tinham que ter uma postura de liderança, eles precisavam ter habilidade de liderança e comando, eles precisavam ter coragem demonstrada numa batalha, o que os levava a essa promoção, eles precisavam também ser leais ao imperador e ao exército romano. Portanto, eles eram, por assim dizer, os funcionários do império opressor, do império que dominava Israel. Além disso, ele era um gentio, ele é um homem romano. Porém, a Bíblia diz que ele é um homem piedoso e temente a Deus. E com toda a sua casa, ele exercia essa piedade. E ele, inclusive, era um homem generoso, que fazia esmolas, ele ajudava os necessitados, e era um homem de oração, de contínuo orava a Deus. Os partidários da doutrina do batismo com o Espírito Santo como uma espécie de segunda bênção, sempre com evidência de dom de línguas, vão dizer, olha, aqui você tem o caso de um crente, que era crente, mas ainda não tinha sido batizado com o Espírito Santo. Não se trata disso. A expressão temente a Deus não é aqui um sinônimo de crente. Essa era uma expressão usada pelos judeus para chamar, para denominar e classificar os gentios, os discípulos gentios do judaísmo, que adotavam certas normas judaicas, mas não chegavam a se circuncidar. Eles tinham várias classes, e uma delas era os tementes a Deus. Os tementes a Deus, eles adoravam Deus de Israel, eles praticavam oração, eles praticavam certas normas, mas eles não se deixavam circuncidar. Eles não tinham, normalmente, eles não aderiam, por exemplo, às leis dietárias, aquela coisa de não comer certas comidas. Eles não tinham problema com isso. Depois dele, os que os judeus classificavam mais assim, próximos do judaísmo, eram os chamados prosélitos. Esses, além de cumprir toda a lei mosaica, eles se circuncidavam, eles eram chamados prosélitos. Ou seja, esse homem, na classificação judaica, nem era um crente judaico exatamente. Ele era um homem simpatizante. Então, esses tementes a Deus, eles eram gentios que adoravam o Deus de Israel, e sobre a sua religiosidade era sincera. Lucas está dizendo que ele orava de fato a Deus, e a sua religiosidade sincera, ela
esse cultivo do temor de Deus, ela tinha bom testemunho, ela era reconhecida dos judeus. Veja o verso 22, e disseram, o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras, dizem os enviados dele a Pedro. Então ele, inclusive, era alguém que tinha a simpatia dos judeus pela sua religiosidade sincera. Mas o que deve se destacar aqui? Apesar de ser um religioso sincero, apesar de ser monoteísta, apesar de ter um sincero temor pelo Deus verdadeiro, Cornélio não conhecia a pessoa e a obra de Jesus. E aqui vai a primeira aplicação, nós vamos fazer várias lá no final, mas uma primeira aplicação que não pode deixar de acontecer. Você pode ser religioso, você pode ser alguém que frequenta a igreja, você mesmo que está aqui à noite, gosta de ouvir os sermões, gosta de ouvir os cânticos e até cantá-los, mas você nunca teve um encontro real com Jesus. Você crê em Deus genericamente, mas você não entendeu a centralidade de Cristo como o único suficiente Salvador. Sua religiosidade não pode salvá-lo. Cornélio, veja, ele atrai, vamos dizer assim, o favor de Deus, mas quando o anjo aparece numa visão, ele está orando, inclusive, ao Deus de Israel, e o anjo se aproxima dele e diz: Cornélio, as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Então ele poderia dizer: você está salvo. Não. Você precisa enviar mensageiros a Jope, mandar chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Para quê? Lá para frente, aqui Lucas fala de maneira resumida. Mas você vai observar que quando Pedro conta essa história para os crentes da circuncisão, que pedem satisfação a ele, porque entrou na casa de gentios, no capítulo 11, Pedro repete a história acrescentando alguns detalhes. No capítulo 11, no verso 13, ele contando o que Cornélio falou para ele, ele diz: e ele nos contou como vira um anjo em pé em sua casa, e que lhe dissera: envia Jope a mandar chamar Simão, por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo, tu e toda a tua casa. Ou seja, ele é um religioso, mas a sua religiosidade é insuficiente. Por quê? Porque falta Cristo. E quando falta Cristo, falta tudo. Tem pessoas que, às vezes até a gente crente, olha, pastor, fulano só falta se converter. É quase um crente. Até fala como um crente, cita a Bíblia, é quase um crente, só ainda não se converteu a Jesus. Eu falo, então, falta tudo. E estar perto não torna mais fácil necessariamente, porque tem que acontecer o milagre da regeneração. Se ele não se converter, se não for regenerado, falta tudo. E tem muitos quase salvos que vão para o inferno. Eles ouviram a palavra, eles ouviram o evangelho, eles gostavam de estar entre os crentes, mas eles não se converteram a Jesus. Essa é a primeira cena. Aí nós temos então a segunda cena, que vai do verso 9 ao 22, onde o preconceito é confrontado. De um lado ele apresenta Cornélio e do outro ele vai apresentar Pedro. E o que ele vai expor é o preconceito de Pedro. O preconceito de Pedro tem que ser vencido. Ele é crente, mas ele é um judeu. E apesar dele ter ouvido tantas vezes Jesus dizer que eles tinham que fazer discípulos de todas as nações, e essa palavra nações é a mesma palavra grega para gentios, é de todos os gentios, ele, apesar disso, a sua alma judaica, a sua cultura estava arraigada. E para confrontar o seu preconceito, Pedro tem uma visão da parte do Senhor. É por isso que tem tantos eventos sobrenaturais aqui. Porque esse preconceito precisa ser quebrado com poder. Qual é a visão? Essa visão de Pedro vai antecipar a entrada dos gentios na igreja. Veja, no dia seguinte, indo eles de caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro, quando eles estavam buscando a casa de Pedro, Pedro subiu ao eirado, por volta da hora sexta, a fim de orar. A hora sexta é meio-dia.
Assim como Cornélio, Pedro observava os horários de oração dos judeus. Eles oravam mais ou menos de 3 em 3 horas, até mais ou menos o final da tarde, ou o meio da tarde. E Pedro está subindo ao eirado, que é o telhado, que é uma laje, para a oração do meio-dia. E ele estava com fome, ele queria comer. E diz que sobreveio-lhe um êxtase, ele é tomado de um êxtase, de um sentimento de um gozo, um sentimento de uma presença bendita. E ele tem uma visão do céu aberto, só que a visão não é uma visão agradável. Porque nesse céu que é aberto, dele desce um objeto como se fosse um lençol, e ele é baixado por 4 pontas, mas ele tem toda a sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. A menção de répteis, e essa expressão toda a sorte de, indica que são animais que para a cultura judaica eram imundos, não podiam ser comidos. Eles feriam a lei cerimonial judaica. Os répteis não podiam ser comidos, eles eram considerados imundos, e aquele que o comia era considerado imundo. Então Pedro, ele é confrontado porque Deus do alto do céu dirige-se a ele e diz: levanta, Pedro, mata e come. E mesmo sendo uma visão sobrenatural, a gente sempre tem essa, não, se Deus me falasse em visões e sonhos, eu seria mais crente. Não acredite nessa mentira do seu coração enganoso. Você tem uma visão aqui, e essa visão é resistida por aquele que vê. Porque o milagre é Deus mudar o coração. Mata, come, o que você... eu ia comer, cru mesmo. Não, Pedro diz, de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Eu não vou comer. Eu queria que você atentasse para um detalhe que eu mencionei na mensagem anterior, que seria útil agora, que eu só joguei lá, mas talvez você tenha esquecido. Desde o episódio anterior, Lucas já havia nos antecipado que Pedro estava na casa de Simão. E qual era a profissão de Simão? Ele era um curtidor. O que é um curtidor? Não é o que curte a vida, não. Ele curtia couro de animal para transformá-lo em algum tipo de tecido, material, utensílio. No capítulo 9, verso 43, Lucas nos adianta isso. Pedro ficou em Jope muitos dias em casa de um curtidor chamado Simão. Nesse episódio da conversão de Cornélio, Lucas menciona mais 2 vezes. Aqui no verso 6, ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. E no verso 32, onde manda, pois, alguém a Jope a chamar Simão, por sobrenome Pedro, acha-se este hospedado em casa de Simão, curtidor, à beira-mar. Qual é a questão aqui? Não sei se você já sacou. Os curtidores trabalhavam com couro de animal. Então eles trabalhavam com coisa morta. Animal que tinha sido morto. E então eles eram considerados para os judeus uma profissão imunda. A casa de um curtidor era considerada uma casa imunda. Porque não se podia tocar em morto na religião judaica. E Lucas está enfatizando aqui, porque veja, Pedro não se importava com isso. Ele ia comer na casa de um curtidor, ele já ia comer comida imunda. Isso mostra, meus irmãos, a incoerência de Pedro, porque ele não se importava em estar na casa de um curtidor, comer dessa comida de alguém que tocou morto, um animal morto, mas ao mesmo tempo ele diz, jamais entrou em minha boca coisa nenhuma imunda. O velho Pedro. Ele vai comer coisa imunda. Aqui, meus irmãos, nós vemos um retrato da incoerência do legalismo. Dessa ênfase, dessa superênfase à lei e ao cumprimento de certas regras externas e da forma em detrimento do conteúdo. Então nós vimos a incoerência do legalismo de Pedro. E é isso que Deus vai confrontar. O preconceito dele provém da sua herança cultural e do seu legalismo, que é incoerente. Mas o Senhor o confronta, primeiro dando-lhe uma ordem chocante. Levanta, mata e come. Essa ordem é chocante. Deus choca o preconceito de Pedro. E Pedro certamente fica escandalizado com essa ordem.
Mas, em segundo lugar, o Senhor confronta o preconceito, ensinando-lhe um princípio espiritual. Verso 15. O que Deus responde? Ao que Deus purificou, não consideres comum. Essa palavra comum é oposta à palavra santo, é o mesmo que profano e santo. Ao que Deus purificou, não consideres comum ou não consideres imundo. Ou seja, Deus está dizendo, eu tenho poder, Pedro, para purificar o ser mais imundo da face da terra, se eu quiser. A minha santidade é mais contagiosa do que a mais escandalosa impureza. A minha santidade é suficiente para tornar o imundo limpo. E aquele a quem eu purifico, ninguém pode declarar imundo. Eu tenho a última palavra. É o que Deus diz. E veja, o Senhor afirma isso triplamente, porque diz no verso 16, que sucedeu isto por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido 3 vezes, preste atenção, 3 vezes, Deus falou, ao que Deus purificou não consideres comum. Depois Deus falou de novo, Pedro, levanta, mata e come. Não, Senhor, de jeito nenhum. Pedro, ao que Deus purificou, não consideres comum. Terceira vez Deus disse, Pedro, mata e come. Não, de jeito nenhum, Senhor. Ao que Deus purificou, não consideres comum. Você entende a teimosia de Pedro? Veja, essa tripla afirmação ressalta o caráter absoluto do poder santificador do Senhor. Por um lado, ressalta a teimosia de Pedro, a resistência do seu preconceito, e por outro lado, mostra o absoluto poder santificador do Senhor. Mais do que isso, Pedro também vai aprender que o princípio é que Deus não faz acepção de pessoas. Isso se aplica à salvação de todo aquele a quem Deus escolheu salvar. Deus não faz acepção de pessoas e salva quem Ele quer, independente de etnia, classe social, sexo, etc. É o que Ele vai aqui reconhecer. Porque você vê que enquanto Pedro está perplexo acerca dessa visão, ele não entende. Então os homens chegam lá, aqueles homens enviados por Cornélio, chegam à casa dele, a casa onde ele está. E enquanto ele meditava, o Espírito Santo adiantou para ele, olha, tem 2 homens aí que vão te chamar, eles estão te procurando, levanta, desce com ele. Não duvide nada, que eu estou mandando. Está aqui no verso 20. Nada duvidando, porque eu os enviei. Descendo Pedro, eu disse, olha, quem vocês estão buscando? Aí ele diz, olha, centurião Cornélio, homem reto, temente a Deus, ele foi instruído por um santo anjo para te chamar à sua casa e ouvir tuas palavras. Pedro, então, os convidou a entrar, hospedou, no dia seguinte, foi e partiu com ele. No dia imediato, ele chegou em Cesareia. Cornélio estava esperando, ansioso, com a família, chamou os amigos. Eu quero, essa coisa aqui é importante, eu quero as pessoas mais queridas que elas ouçam as verdades mediante as quais nós vamos ser salvos. E Pedro vai, e Cornélio sai ao encontro dele, e está tão ansioso porque, embora seja temente a Deus, ele ainda tem muito da cultura gentílica, ele estava acostumado a se dobrar diante do imperador, então ele, se é um homem que vai me falar palavras de salvação, então ele se prostra, verso 25, observe, diante de Pedro e o adora. A sua religiosidade tem muitas deficiências, embora seja sincera. Pedro então rapidamente diz, ergue-te que eu também sou homem. E falando com ele, encontrou muitos reunidos ali. Agora preste atenção, ele vê um gentil, já era problema para ele. Agora a casa está entupida de gentil. Qual é a primeira coisa que Pedro faz? Primeira coisa que diz, olha, vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se, verso 28, ou mesmo aproximar-se de alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Pedro começa a entender, mas ele já começa dando discurso. Vocês sabem que nem era para eu estar aqui. Eu sou um judeu, eu não podia estar com vocês, não podia entrar no mesmo lugar, não podia tocar em vocês. Mas Deus me ensinou que a nenhum homem considerasse comum. Então veja, a palavra de Deus diz que Cornélio então conta para ele a história, e depois que Cornélio conta a história da visão, o verso 34
Pedro vai aprender. Ele diz: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Então, como é que o preconceito de Pedro é confrontado? Primeiro, Deus diz: aquilo que eu purifico está santificado, está limpo. Deus é capaz de tornar uma prostituta tão pura quanto uma virgem pelo sangue do seu filho. Aleluia! Ele pode tornar um assassino, ele pode tornar, e eu vou chocar vocês, um estuprador, que se converte a ele, mesmo que ele morra na prisão, mas que se converte a ele tão puro quanto o homem de bem. Porque esse é o poder do sangue de Jesus. O sangue de Jesus tem poder. E Pedro diz: eu reconheço que Deus não faz acepção de pessoas. E ao que ele purificou, não pode ser considerado comum. Assim, embora resistente, Pedro é irresistivelmente convencido do que já devia ter compreendido, porque ele ouvira da boca do Senhor Jesus que o evangelho deveria ser pregado a todos os gentios, a todos os grupos. Assim, o apóstolo prega o evangelho a Cornélio, a sua família e aos amigos, no verso 23 a 43. Vencido o preconceito, ele vai falar, do 33, melhor dizendo, ao 43, ou do 34. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel. Ele começa dizendo: olha, essa é a palavra que Deus revelou primeiro a Israel, que vocês, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo, ele fala que Jesus Cristo é Senhor de todos. Ele fala da palavra que se divulgou. Olha, vocês conhecem a palavra que se divulgou na Judéia, depois do batismo que João pregou, que Deus ungiu. A palavra ungir é da mesma raiz da palavra Cristo, a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com o poder, que andou por toda parte fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele, e nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Ele está em Cesaré, então está se referindo aos judeus. Ele não é gentil, está se referindo aos judeus como outro povo, ao qual também tiraram a vida pendurando no madeiro. Olha a forma como ele fala, é diferente quando ele pregou a primeira vez. Vocês tiraram a vida, porque ele está falando com judeu. Aqui ele está falando com gentios. Ele diz: ao qual tiraram a vida, mas a este Deus ressuscitou no terceiro dia e concedeu que foste manifesto. Aqui está um resumo do evangelho. Você quer pregar o evangelho? Está aqui. O que Jesus fez em vida, como ele morreu, como ele ressuscitou, e diz que ele foi manifesto, não a todo o povo, mas as testemunhas que anteriormente foram escolhidas por Deus, a nós, que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dos mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar que é ele quem foi constituído por Deus, juízo de vivos e mortos. Precisamos pregar que Jesus um dia virá para julgar vivos e mortos. Precisamos pregar que Jesus foi testemunhado pelos profetas dele, todos os profetas dão testemunho. E precisamos dizer que por meio do seu nome, todo aquele que crê recebe remissão ou perdão dos pecados. Aqui está todo o evangelho. Agora veja o que acontece. Você tem a terceira cena. O preconceito foi confrontado, agora o preconceito será humilhado. Pedro não faz apelo, aliás, nunca se faz apelo no Novo Testamento. Quem faz apelo é geralmente quem se converte. Pedro nem sequer termina. E a Bíblia diz que ainda Pedro falava estas coisas. Ele ainda não tinha terminado de pregar todo o evangelho, quando caiu, observe o verbo, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. O que você tem aqui, meus irmãos, Pedro, primeiro, não tem tempo de concluir. Pedro ainda está a explicar o evangelho e o Espírito Santo literalmente cai sobre os gentios. Esse verbo usado por Lucas enfatiza um caráter repentino, inesperado e poderoso do fenômeno sobrenatural. E esse evento, esse fato, ele espanta especialmente os chamados da circuncisão. Veja o verso 45. Caiu o Espírito sobre os que ouviam a palavra, e os fiéis que eram da circuncisão, aqueles que eram mais preconceituosos, que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se. A palavra aqui é a mesma da raiz da palavra êxtase. Eles ficaram como fora de si,
como é a mesma palavra usada muitas vezes nos evangelhos para descrever a reação das multidões diante dos milagres de Jesus. Porque também sobre os gentios, o que é que os deixou embasbacados? Sobre os gentios, sobre esses imundos, sobre esses ímpios, foi derramado o dom do Espírito Santo. Lembrando que aqui o dom é o Espírito Santo. Porque eles os ouviam falando em línguas, e lembra, não é língua de anjo. Veja que Pedro vai associar isso com o que aconteceu lá no Pentecostes. É a mesma língua, são línguas diferentes que são entendidas, que são de nações, porque o Espírito Santo está dizendo, o Evangelho é para ser pregado a todas as nações, todas as línguas, todas as tribos louvarão a Deus. Eles falavam em línguas e engrandeciam a Deus. E Pedro então tem o seu preconceito, não só ele, mas o grupo que ia com ele, é humilhado. Porque a graça interior, manifestada sobrenaturalmente, convence Pedro de que os gentios também deveriam ser batizados em nome de Jesus. Olha o que ele diz. Porventura, então perguntou Pedro, porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? Assim como nós. Eles são do mesmo povo que nós. Não há barreiras. Veja, aqui está acontecendo ao contrário. Mesmo aqueles que têm a visão pentecostal, que pregam o batismo com o Espírito Santo como uma suposta segunda bênção, com evidência sempre de dom de línguas, eles vão concordar que é preciso primeiro se batizar, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para receber o Espírito Santo. Mas aqui aconteceu o contrário. Eles primeiro recebem o Espírito Santo e são batizados. Veja, não dá para ser norma. É diferente lá dos samaritanos. Os discípulos precisavam orar para que recebessem, porque ainda não havia descido, ou seja, era para ter descido. E aqui, eles ainda nem sequer manifestam claramente. Há uma conversão, claro, mas eles nem sequer dizem, olha, nós nos arrependemos. Eles já começam a louvar a Deus em várias línguas. Então, o que você tem aqui é a graça interior manifestada sobrenaturalmente. Ele diz, eu vou recusar a água àqueles que receberam o Espírito Santo, e ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então, lhe pediram que permanecessem com eles alguns dias. Era preciso que Pedro fosse surpreendido, ele e os da circuncisão. Por isso, esse evento sobrenatural. É por isso que aqui ocorre algo que não é a norma. Em nenhum aspecto é a norma, porque eles nem sequer tinham professado claramente a Jesus, eles nem sequer tinham sido batizados. Então, se é a norma, então nós podemos dizer que um ímpio pode ser batizado com o Espírito Santo. Entende? A menos que, aí, como é importante a doutrina, você que estudou sobre regeneração vai entender. A regeneração é um ato secreto do Espírito Santo, sendo a conversão a primeira evidência dela. E uma das evidências da conversão é a alegria da salvação e do perdão. É óbvio que eles se converteram, mas isto não estava no controle de Pedro. E aí nós temos uma quarta e última cena, que eu intitulo o preconceito subjugado. Pedro vai ter que se explicar a alguns inquisidores judaizantes no capítulo 11. Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Isso causou o quê? Aleluia, glória a Deus. Não. Causou um certo mal-estar. Diz que quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão, lembra, a gente já falou, o que fizeram? Cercaram Pedro e o arguíram. Qual é a preocupação deles? Como é que é? Conta essa história dos gentios. Não, tu entraste em casa de gentios e comeste com ele. Conta essa história aí, Pedro. Que negócio é esse? Percebeu? Entraste em casa de homens incircuncisos e comestes com eles. Aí Pedro diz, não, peraí, eu preciso contar a história. Aí Pedro, nós não vamos citar tudo, mas Pedro contou toda a história desde o princípio. Como ele teve a visão, o que Deus falou para ele, como os homens foram lá. E aí, lá no final, no versículo 15, ele contando a história do meio para o fim diz, quando, porém, comecei a falar.
eu comecei a falar. Me parece aqui que eles começaram a engrandecer a Deus e Pedro continuou falando. É como se ele dissesse, olha, esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, como Jesus anunciando-lhes tal. E aí ele vai falando, quando ele chega e fala da obra de Jesus, eles começam a engrandecer a Deus. E ele começa a falar, mas ele fica atento. E de repente o Espírito Santo irrompe. Ele diz, quando eu comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles. E veja, de novo ele faz uma ligação com o Pentecoste no capítulo 2. Assim como nós, também sobre nós no princípio. Ele já tinha falado no verso 47. Vamos negar água àqueles que não sejam, para que não sejam batizados esses que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? No 10:47 aqui, de novo, ele diz, como sobre nós no princípio, ou seja, o Pentecoste continua. Aqui, continuou com eles. E aí eu me lembrei da palavra do Senhor. João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. E aí Pedro faz um arrazoado com eles e faz um questionamento, argumentando, pois se Deus lhes concedeu o mesmo dom, o Espírito Santo, que a nós nos outorgou quando? Quando nós cremos. É tudo o que precisa. Veja o que ele está associando ao batismo com o Espírito Santo. A fé. Não tem jejum, não tem espera, não tem ficar treinando, não tem enrolar a língua no céu da boca, não tem isso. É crer. Quando nós cremos no Senhor Jesus, se o Senhor concedeu o mesmo dom, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? E aí o preconceito é subjugado. Veja o verso 18. Ouvindo eles estas coisas, apaziguaram e glorificaram a Deus, dizendo o quê? Logo também aos gentios foi concedido o quê? Arrependimento para a vida. Qual é o elemento essencial aqui, queridos? O que é de todo mundo. O que é preciso para ser batizado com o Espírito Santo? Fé e arrependimento. O que aconteceu é que o Espírito Santo trouxe a evidência antes da hora que eles previram. Mas claramente eles estão vendo, o fato de que eles receberam o Espírito Santo indica que eles se arrependeram. Por isso que o batismo do Espírito Santo é o selo do Espírito quando nós nos arrependemos e cremos. Ele não vem com esta evidência agora, não é mais necessário isto. Há outras. Aquele momento é necessário para quebrar o preconceito. E o preconceito é subjugado. E eu quero com isso, meus irmãos, concluir trazendo alguns princípios. Primeiro princípio que eu quero trazer agora aplicando, que eu acho que ficou claro, eu falei lá no início, mas eu quero repetir aqui. A religiosidade e boas obras não são suficientes para a salvação. Religiosidade e boas obras não são suficientes para a salvação. O homem era sincero, o homem era generoso, era um homem de oração, mas ele não tinha Cristo. Você pode ser um religioso, mas sem Cristo você está perdido ou perdida. Somente Cristo, por meio do Evangelho, pode salvar pecadores. Capítulo 11, 13 e 14, o anjo diz para Cornélio, você precisa ouvir palavras mediante as quais você será salvo. Quais são as palavras? Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e ressuscitou dos mortos ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e todo aquele que nele crê e arrepende-se dos seus pecados, recebe o perdão dos pecados. Este é o Evangelho. Se você não crê, se você não confessar Jesus como Senhor, a sua religiosidade vai levá-lo para o inferno. Segundo princípio que aprendemos, todo legalismo é incoerente. Todo legalismo é incoerente. Por quê? Porque o legalismo, na sua essência, coa o mosquito e engole o camelo. Eu estou usando um termo que Jesus usou. O legalismo, ele geralmente coloca leis secundárias na frente da lei primária de Deus. Todo legalismo é incoerente, pois o legalismo, em sua essência, coa o mosquito e engole o camelo. Para você entender, aplicado à religião, o legalismo é um modelo de espiritualidade que enfatiza a obediência estrita e literal às leis, a regras ou a normas, muitas vezes priorizando a forma sobre o conteúdo ou o espírito da lei. É claro que a lei de Deus deve ser obedecida,
Mas o legalista é aquele que obedece à lei para conseguir algum mérito diante do Senhor e não por gratidão pelo que o Senhor fez a ele. A ênfase do legalista está na letra da lei, ao mesmo tempo em que ele ignora o contexto e intenção original da lei. O legalismo, meus irmãos, é formalista, ou seja, ele valoriza a forma sobre o conteúdo ou substância da lei. A religião legalista, ela se concentra na aparência e forma externa das coisas, negligenciando o coração e suas motivações. O legalismo, ele expressa uma religiosidade, portanto, deficiente, que sempre valoriza aquilo que não tem valor diante de Deus e despreza o que Deus valoriza. É isso que significa coar o mosquito e engolir o camelo, como nos ensina Jesus ao denunciar o legalismo hipócrita dos fariseus, em Mateus 23, versos 23 e 24. Mateus 23, 23 e 24, ele diz: ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezam os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Mas vocês deviam fazer estas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos coam um mosquito, mas engolem um camelo. Eles davam dízimo das coisas mínimas, mas eles não praticavam a justiça. Eles não exerciam misericórdia para com os pobres. Eles eram pessoas orgulhosas, então eles negligenciavam coisas mais importantes. Essa é a natureza do legalismo e é por isso que ele é incoerente. Nós vimos a incoerência de Pedro ao hospedar-se na casa de um curtidor que tocava em morto ao mesmo tempo em que afirmou: jamais entrou em minha boca qualquer coisa comum ou imunda. Além disso, por um momento, Pedro esqueceu que Deus pode purificar aquilo que outrora era imundo. O terceiro princípio que aprendemos aqui é que a doutrina da eleição não contradiz a verdade de que Deus não faz acepção de pessoas, antes ela a confirma. A doutrina da eleição não contradiz a verdade de que Deus não faz acepção de pessoas, antes a confirma. Nós aprendemos isto quando estudamos a doutrina da eleição na escola dominical, você lembra? Nós vimos que muita gente diz: se Deus escolheu uns e outros não, então ele faz acepção de pessoas. Não, por quê? Porque os eleitos não são de uma aparência, grau de instrução, raça, cor ou classe específica. Eles são gente de todo tipo. Aliás, são gente que muitos de nós não escolheríamos. Em 1 Coríntios 1, 26 a 28, está escrito: Deus não escolheu, reparai na vossa vocação, Deus não escolheu, Ele escolheu as coisas loucas do mundo, Ele não escolheu muitos de sábio nascimento, nem de muitos sábios segundo este mundo, nem muitos de nobre nascimento, nem poderosos. Ele escolheu as coisas fracas, as coisas loucas, para envergonhar as fortes e as sábias. Os eleitos são gente de todo tipo, e a eleição de Cornélio, a salvação de Cornélio mostra que Deus não faz acepção, ele salva um gentio. E, além disso, a eleição não é baseada em nada que os eleitos tenham em si mesmo. O fundamento da eleição é o amor eletivo do próprio Senhor. Nós não somos salvos por algo que age em nós, que o Senhor viu em nós de aparência, mas porque Ele simplesmente nos amou. E que tipo de gente Deus salva? Leamos o que está escrito como exemplo em 1 Coríntios capítulo 6, já estou terminando, no versículo 9 em diante. Olha o tipo de gente que tem na igreja de Corinto. O Senhor diz, na sua palavra, Paulo diz: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Agora o verso 11. Tais fostes alguns de vós. Deus chamou alguns bêbados. Deus chamou alguns efeminados, alguns sodomitas, alguns ladrões, alguns maldizentes. Deus os converteu. Deus os perdoou. Vós os lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. A doutrina da eleição não contradiz a verdade de que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, ela a confirma. Em quarto lugar, a norma do batismo com o Espírito Santo é clara. O derramamento se dá por meio do arrependimento
e da fé em Jesus Cristo. É tão somente o que precisa. Claramente Pedro diz, quando cremos, logo aos gentios, dizem os judaizantes, foi concedido, veja, o arrependimento é um dom dado por Deus, o arrependimento para a vida. Então a norma do batismo com o Espírito Santo não é questão de dom de língua ou coisa parecida. É a fé em Jesus Cristo e o arrependimento. Todo aquele que crê em Jesus e se arrepende recebe o selo do Espírito, embora não necessariamente vá falar em línguas. A ordem invertida aqui tinha o propósito de vencer o preconceito judaico e incluir soberanamente os gentios na igreja. Observe as diferenças com os eventos anteriores. E por fim, em último lugar, e eu diria mais importante de tudo, mais uma vez aqui, nós vemos uma verdade sobre o poder do Cristo exaltado. E a verdade é essa: o Cristo exaltado não subjuga apenas os seus inimigos. Ele subjuga também os seus servos, vencendo a corrupção neles restante, as barreiras que eles têm à obediência por meio do seu Espírito. Louvado seja Deus. Cristo ele não destrói apenas os inimigos, ele também subjuga o seu povo, ele trata os pecados do seu povo, ele vence a corrupção que ainda resta no seu povo. É isto que chamamos de santificação. Aqui, o que foi subjugado foi o pecado do preconceito, da discriminação. Embora ele vá se manifestar outra vez no capítulo 15. Mas essa verdade, queridos, é consoladora, porque ela nos garante que, apesar da nossa pecaminosidade resistente, nós chegaremos lá. Apesar da nossa incredulidade e da fraqueza da nossa carne no que diz respeito a fazer a vontade de Deus, nossa missão de fazer Cristo conhecido será cumprida. Aleluia! Será cumprida plenamente. Porque o Cristo exaltado garante, ele vai subjugar até o nosso pecado, as nossas resistências, as nossas barreiras, os nossos preconceitos. Mas ele vai fazer o seu evangelho anunciado a todas as nações da terra. Louvado seja Deus por isso. Vamos orar. Louvado seja o teu nome, Senhor, pelo poder do Cristo exaltado. Só resta nos rendermos a Ele. Nós um dia o confessamos como Senhor, mas todos os dias o nosso coração se rebela contra esta confissão. E os nossos desejos se amotinam contra o senhorio de Cristo. Pedimos que Tu sigas, ó Deus, nos subjugando, quebrando os nossos preconceitos, as nossas barreiras, os nossos medos, os nossos rancores, para que nós sejamos obedientes a Ti na missão de proclamar o Teu Evangelho e de viver uma vida santa. Ensina-nos a não fazermos acepção de pessoas, mas pregarmos o Evangelho a todos aqueles a quem nos enviares. E que nós possamos crescer na confiança em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós te pedimos isto em nome dEle. Amém. Tu és bem-vindo aqui.